Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Olha que graça esse detalhe que nós fazemos em um dos cantos do nosso pano de prato. Esse eu fiz com o preguiado em marrom. Quando colocamos lá na nossa cozinha, eles abrem assim, ficam coisa mais linda lá nas nossas cozinhas. E ele é super fácil e rápido de fazer e com poucos materiais. Vamos fazer juntas? De prato que tem a bainha dos dois lados mais compridos. Nós vamos precisar também de um tecido colorido, o meu é tricoline. Eu cortei duas faixas, elas têm 12 centímetros de altura. E elas são mais largas que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Mas elas eu vou cortar para eu usar no meu barrado. Então, são duas faixas de 12 centímetros com 50 centímetros cada uma. E eu também cortei uma faixinha com 3 centímetros de altura, também mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado, que eu vou reservar para nós fazer o acabamento depois lá na parte em cima. Eu também cortei num tecido branco, poderia também ser um tecido vermelho, mas eu vou fazer com o branco. Ele também tem 12 centímetros de altura, mas ele tem 50 de largura. Vamos precisar também de um passa-fita com fita. Eu coloquei no meu passa-fita uma fita pink, mas você poderia estar colocando uma vermelha, uma preta. Eu coloquei a pink. Primeiramente, nós vamos marcar no nosso pano de prato, que já está com bainha dos lados, 15 centímetros de altura de um lado. Então, nós colocamos a nossa régua e marcamos 15 centímetros. Aqui embaixo também, nós vamos marcar o 15 centímetros. Nós vamos arredondar aqui. Você pode dobrar para arredondar, mas eu tenho um prato plástico que eu vou usar ele para eu fazer o arredondado. Mas você pode estar usando um prato de cozinha, um prato normal, qualquer coisa que você possa fazer o arredondado aqui. Então, nós colocamos ali, colocamos aqui bem certinho e vamos fazer o arredondado. Nós podemos fazer até mão livre, mas estou fazendo com esse para mostrar para vocês. Então, eu vou cortar bem em cima onde eu risquei. Eu fiz o arredondado. E agora eu vou cortar bem em cima do risco para tirar este pedaço. Muito bem. O nosso pano de prato já está arredondado. Arredondei a parte do meu pano de prato de um dos lados, mas vocês podem arredondar também dos dois lados, como queiram. Agora eu vou pegar as faixas, as 3 faixas, uma faixa preta com branco, a outra branca e a outra preta com branco. E vou unir. Eu quero fazer uma costura para unir elas. Se eu unir elas aqui, costurando no avesso, direito com direito, o avesso dela não vai ter um acabamento legal. Então, nós vamos fazer a costura francesa. Nós vamos primeiramente costurar no direito. Eu vou à máquina aqui, passar uma costura aqui no lado direito. Já mostro para vocês. Amigas, passei a costura aqui, mas passei uma costura mais larguinha, do lado direito. Agora, eu corto o excesso da minha costura, vou virar para o lado de trás e vou passar a costura novamente. Então, eu passei aqui do lado direito a primeira costura, cortei o excesso. Agora, eu vou virar para o lado avesso e vou passar a costura novamente aqui no lado avesso, mas eu passo uma costura mais larguinha para ter certeza que tá ficando legal o acabamento lá na frente. Amigas, então passei a costura aqui do lado avesso, olha o acabamento que fica no nosso avesso. Fica um acabamento perfeito. E olha no lado direito, como também fica um acabamento bem legal. Então, eu vou fazer do outro lado igual. Vou passar a costura primeiro no lado direito, costurar o lado direito, vou cortar o excesso e depois costurar no avesso. Vou fazer esse outro lado e já voltamos. Emendei dos dois lados as faixas estampadas
E também já fiz a barrinha aqui na parte embaixo de toda a extensão da nossa faixa. Agora, eu também já dobrei ao meio aqui esta parte do tecido branco e marquei. Eu marquei com caneta porque a minha caneta é aquela caneta mágica que passando ela apaga. Então, nesta parte aqui branca que nós vamos fazer o nosso preguiado. Você pode fazer um preguiado ou um franzido. Eu vou fazer o preguiado. Então, desta parte que eu marquei para o lado, eu vou marcar de 3 em 3 centímetros. E para o outro lado, também eu vou marcar de 3 em 3. Estou marcando porque essa minha caneta apaga com o ferro. Aqui está em 23, então fica 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2 e 3. Muito bem. Como que eu vou fazer o preguiado? Eu vou puxar esta parte aqui no primeiro e vou dobrar. Vou puxar a outra parte e também vou dobrar. Não precisa chegar tão em cima ali. Assim, muito bem. Vou puxar esta outra parte e também vou dobrar para formar um preguiado. E puxo essa última parte e também vou fazer o preguiado. Aqui eu vou colocar um alfinete para eu fazer do outro lado igual. Coloco um alfinete aqui e vou preguiar o outro lado. Aqui tá a primeira marcação. Pego na segunda e dobro encontrando. Outra e dobro encontrando, só que não precisa nós colocarmos tão em cima, podemos deixar uma aberturinha. Colocamos a outra e colocamos a última. Não precisa ser tão marcadinho, 3 centímetros, 2 centímetros e meio, porque ela vai ficar um pouquinho aberta. Então, aqui nós colocamos outro alfinete e eu vou à máquina passar uma costurinha só aqui neste meinho para prender levemente elas aqui. Amigas, eu fui à máquina e passei um pontinho de máquina aqui, mas bem suave, só para prender aqui, porque nós precisamos um movimento nesta parte que nós vamos aplicar aqui nesta parte do arredondado do nosso pano de prato. Então, agora, nós temos que medir bem certinho qual vai ser o tamanho que nós vamos precisar aqui do nosso barrado. Porque essa partezinha dos dois cantos, ainda precisamos fazer a bainha. Então, aqui está a marcação, bem do meio onde nós vamos aplicar, nós colocamos aqui, nós vamos puxar bem organizando, bem os ladinhos aqui, para nós cortar, para saber quanto que nós vamos precisar. Eu vou medir aqui, vou tirar bem a medida e vou cortar e vou fazer a bainha dos dois lados e já venho para nós pregar no nosso pano de prato. Fiz a barrinha dos dois lados da nossa faixa, agora nós vamos costurar ela no nosso pano de prato. Vou costurar a minha faixa no meu pano de louça. Virei o meu pano de louça para o lado de trás, para o lado avesso, e vou colocar a minha faixa aqui. Aqui eu tenho a marcação do meio onde eu fiz o arredondado. Então, aqui eu vou colocar a metade do meu franzido. Aqui está a metade do meu franzido. E eu vou alinhar tudo muito bem alinhadinho, a minha faixa para este lado e alfinetar para este lado. E deste lado aqui também, eu vou organizar tudo organizadinho e alfinetar, para eu passar uma costura deste lado. Lembrando que o nosso pano de prato está com o avesso para cima e a nossa faixa com o direito para cima. Então, eu vou alfinetar tudo bem alfinetadinho aqui, passar a costura nesse arredondado, em toda a parte embaixo, e já mostro para vocês. Costurei a nossa faixa aqui na parte embaixo, e agora eu vou colocar o nosso passa-fita
para dar o acabamento aqui. Então, eu vou pregar o passa-fita aqui. Nós vamos dobrar esta partezinha aqui para dentro e nós vamos costurar primeiro na parte de cima. Vamos fazer toda a volta e depois costurando a parte embaixo, deixando os fios mais compridos do início da costura e do final, para nós dar 2 nozinhos e embutir os fios. Porque esta última costura, nós não podemos deixar o fio perdido e não podemos cortar, porque senão ele vai desfiar. Então, nós deixamos mais compridos os fios do início e os fios do final. Costurei o passa-fita e olha que graça que ficou o nosso barradinho aqui na parte embaixo. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima com aquela faixinha de 3 centímetros que nós cortamos. Então, esta faixinha eu vou colocar aqui. Eu vou virar o meu pano de prato para o lado de trás, para o lado avesso, e vou colocar a minha faixinha aqui, direito com o avesso do pano de prato. Aquele 1,5 centímetros, eu vou dobrar, abraçando o meu pano de prato e vou colocar um alfinete. E vou alinhando a minha faixa com o pano de prato e vou alfinetando. Coloco um alfinete aqui, aqui eu vou alinhar, colocar mais um alfinete e no final eu também abraço com aquele 1 centímetro que nós deixamos. Então, agora eu vou à máquina passar uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Passei a costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Virei para frente e passei, mas deixando aqui para o lado de trás uma beiradinha, como se fosse um viés. E aqui na parte da frente, eu também passei, dobrando uma partezinha para dentro e organizando tudo para eu passar uma costura aqui. Aqui nesta parte, nós precisamos fazer assim, puxamos tudo para fora e depois dobramos essa partezinha para dentro. Porque eu vou passar uma costurinha, começando aqui, deixando os fios mais compridos, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. E nesta parte aqui no final também, puxo tudo para fora e depois eu dobro aqui. Aqui também eu deixo os fios mais compridos, para depois dar 2 nozinhos e embutir. Eu vou passar essa última costura e já mostro o pano de prato lindamente pronto para vocês. Amigas, passei a costura aqui na parte de cima, deixando os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Como vou fazer com vocês aqui? Eu já dei os 2 nozinhos, eu coloco a minha agulha bem no pezinho, onde eu comecei ou terminei a minha costura, coloco lá por dentro e passo os meus fios pela agulha. Para eu puxar lá na frente, ó, passei os fios, então eu coloco a minha agulha aqui na frente e puxo. Aqui eu puxo bem e corto. Esse fiozinho fica embutido. Se você cortar ele lá em cima, ele vai desfiar. E se você fizer retrocesso, marca. E assim não. Assim ele fica embutido, a nossa costura fica linda atrás e aqui na frente, porque os fiozinhos ficam todos embutidos. A nossa barrinha aqui na parte de cima está lindamente pronta. Este, então, foi o delicado pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.